Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma tarde, no penúltimo dia de congresso, aqui do lado do pastor Neilson Silva. Pastor, o senhor tem várias experiências com várias pessoas, mas alguma experiência com o jovem que tenha marcado a sua vida, o senhor pode contar para a gente? Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos os nossos irmãos, papai do Senhor. Olha, experiência como pastor a gente tem muita, né? Não só na itinerância, como também na igreja local. Mas tem uma experiência que marcou muito a minha vida, foi a de um jovem que nós ganhamos ele para Jesus. Ele chama Bruno, lá de São Paulo. E aquele moço, ele veio, ele estava totalmente deteriorado, o caráter, a vida social, a vida financeira, por causa do crack, ele era viciado em crack. Mas pregamos naquele dia e, inclusive, nesse dia ele entrou até armado na igreja e Jesus salvou aquele moço. Ele se tornou um filho meu na fé. Eu vi ele ser batizado com o Espírito Santo, eu vi ele ser levado ao batismo nas águas e vi ele se tornar um cooperador na obra de Deus. Hoje casado, serve a Deus como diácono. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque você vê um jovem que está destruído, detonado pelas forças do diabo e com o poder do Evangelho, o poder da graça de Deus, ser resgatado, não tem preço, é uma experiência muito grande. Tá bom? Ok, continuando a nossa reportagem, é uma alegria em rever o pastor Neilson. É o terceiro já conosco, é isso? Terceiro, isso é a terceira vez. Terceiro congresso. A minha pergunta seria, pastor, na visão do senhor, qual a importância desses congressos de jovem hoje sendo realizados no Brasil? Olha, eu vou dizer a vocês o que eu disse vindo do aeroporto pro irmão Ivan. Era o Ivan que foi me buscar. Eu disse a ele que a importância desse congresso de jovens no Carnaval em Maceió, ele não deveria ser a importância só para o Estado. Ele deveria ser um projeto para todo o país. Porque são 4 dias apenas de mobilização da igreja, seja ela local ou um ginásio, no templo ou um lugar à parte com mais comodidade. Mas é um trabalho que ele tem um cunho espiritual muito grande, porque ele agrega dentro do seu trabalho uma cadeia temática, com um tema, com uma base bíblica, onde o expositor, o pregador, ele vai ter liberdade para falar, para expressar dentro daquele tema. E na minha concepção, a igreja alagoana de Maceió, ela ganha em muito, porque o jovem passa o ano inteiro movido por alguns passatempos, por algumas coisas na sua vida cotidiana. E às vezes alguns deles, por terem pouca experiência com Deus, por não terem uma grande estrutura espiritual, eles acabam cedendo algumas tentações e caem, pecam, se desviam, se entristecem, se abatem na fé. Às vezes não ouve um conselho que deveria ouvir, é só alguma agressão, usando até às vezes um termo bíblico para agredir, aí acaba se dissipando a fé. E esse trabalho tem essa importância, porque ele agrega não só a igreja local, como também as pessoas que não são crentes, os que estão afastados da igreja. Ontem mesmo nós tivemos bebedouro, nós tivemos 14 decisões para Cristo e dessas 14, 6 eram crentes, estavam afastados da igreja. Então a igreja ganha na minha importância e muito na área espiritual, porque é uma bagagem que você abastece a sua vida espiritual dentro de 4 dias e você tem aí o resto do ano para gozar desse movimento espiritual que Deus fez e agregar alguns ministérios, uma chamada. Isso é importante para a igreja. Em nome de Jesus. Pastor, hoje, esse ano nós escolhemos o tema santidade. Existe hoje uma dificuldade em falar sobre esse tema, vamos dizer assim, no Nordeste ou no Sul, ou em algumas igrejas? Para ser sincero, eu acho que a igreja, ela hoje, não é generalizado, mas eu acho que a igreja hoje, ela tem tomado esse termo, santidade, de uma forma errônea. A igreja, na verdade, ela é santificada pelo poder do Espírito. A santidade é algo que a gente ainda vai alcançar na eternidade, porque, como eu disse na mensagem que preguei, ser santo
é imutável, não muda. E como nós estamos na terra, estamos sujeitos a sermos santificados ou prejudicados pela força do mal. Mas esse tema é um tema que, em muitos lugares, se nós formos pregar à luz das Escrituras, nós não temos uma porta aberta. Infelizmente, o Brasil cresceu importando alguns dogmas da Europa, como esses shows que a gente faz hoje. A gente convida muitos cantores renomados e a nossa juventude, ela vai para esses lugares e lá não é o mesmo que um culto, que tem uma liturgia, porque em alguns lugares do Brasil hoje, se você for começar um culto, que nem começamos aqui hoje, com o hino da harpa, vão nos chamar de antiquário, de quadrados, de antigos, de tradicionais, conservadores. Algumas localidades do Brasil, a gente já tem uma certa dificuldade de expressar a santidade pelo poder da palavra. Mas o profeta não fala o que o povo quer ouvir. O profeta, ele menciona o que Deus quer falar. E esse tema é cabível em qualquer localidade, em qualquer posição geográfica, porque o nosso tempo hoje é pregar santidade, porque Jesus está voltando. Amém. Então agradecemos desde já, pastor, pela entrevista, o tempo do senhor. Sei que o senhor está corrido, né? Então, sempre à disposição. Tranquilo. Então agradecemos a todos vocês, agradecemos pelo ao pastor, que infelizmente só uma vez, né, pastor? Felizmente aí, pastor, cresceu o número de igrejas, a gente só está passando uma vez em cada localidade, mas eu acredito que a minha vinda, a minha passagem por aqui tem sido de muita valia para a igreja de Coab. Com certeza. Então, a todos vocês que estão nos assistindo pelo portal Coab.com, um grande abraço e continue conosco. Nosso site vai estar aí com todas as matérias e cobertura de todo o congresso. Fiquem na paz. Pastor, muito